Que bom saber que você está aí do outro lado. Eu sou o pastor Silvio Alves e esse é o nosso momento. Respire fundo, você não está sozinho. Mas antes de eu começar, eu quero que você pense comigo numa coisa. Sabe, é fácil saber quem está perto da gente quando a gente tem alguma coisa para oferecer. Mas existe uma pergunta que vai um pouco mais a fundo. Como a gente trata uma pessoa, sabe, quando ela já não consegue fazer mais nada por nós? Guarda essa palavra, tá bom? Depois a gente continua lá no final. Porque hoje eu quero te mostrar um detalhe de uma história muito conhecida da Bíblia. Sabe, que às vezes passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. Enquanto alguém ajuda, trabalha, produz, resolve, é fácil valorizar. Mas é quando essa pessoa precisa ser cuidada. Aí que o nosso coração aparece e revela que realmente nós somos. Existe um homem na Bíblia que me fez refletir muito por causa disso. Imagine você, Jesus, ele entra em Cafarnaum. Mateus capítulo 8 conta sobre um centurião, um homem importante, um oficial romano, alguém que acostumava a dar ordens. E naquele dia, ele estava preocupado com uma pessoa que estava dentro da sua casa. E quem estava doente não era um general, não era um centurião, era uma pessoa simples, não era uma pessoa importante da cidade, era o servo dele. Mateus capítulo 8, versículo 6 diz: o Senhor, o meu criado, jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E o Evangelho de Lucas conta essa mesma história e acrescenta mais um detalhe. Aquele servo era muito estimado pelo centurião. Agora, preste muita atenção nisso daqui. Enquanto aquele servo estava saudável, ele podia trabalhar, ele podia servir, podia cumprir ordens, mas agora ele estava numa cama, não produz, não trabalha, não consegue fazer nada pelo seu Senhor, mas continua tendo o mesmo valor para ele. Sabe, irmãos, eu sei muito bem o que é isso. Eu não estou falando apenas de uma história que eu li, não. Eu já vivi situações que me fizeram entender isso sobre a minha própria vida. Quando a gente passa por certas experiências, a gente começa a enxergar as pessoas de outra maneira. Porque tem gente que descobre o valor que tem para alguém quando já não consegue mais ser útil para essa pessoa. Enquanto você resolve, te procuram. Enquanto você ajuda, te valorizam. Enquanto você consegue carregar, coloca as coisas nos seus ombros. Mas quando é você que precisa ser carregado, algumas pessoas desaparecem. Aquele servo não conseguia mais servir, mas o centurião continuava se importando com ele. E isso é cuidado. E tem mais. Aquele centurião tinha autoridade. E ele mesmo disse: eu digo um, vai. E ele vai. E a outro vem. E ele vem. Ele estava acostumado a ser um homem que resolvia. Mas naquele dia, ele encontrou uma situação que sua patente não conseguia resolver. Ele podia mandar soldados irem, mas não ia conseguir mandar a doença ir embora. Ele poderia dar ordem aos homens, mas não ia conseguir dar ordem a que aquele homem se levantasse, aquele servo dele se levantasse da cama. E sabe o que eu aprendo aqui com muita humildade? Maturidade também é saber aonde termina a nossa força. Tem gente sofrendo porque acha que precisa resolver tudo, precisa dar conta de tudo, precisa ter resposta para tudo. Não precisa. O centurião, ele era poderoso e mesmo assim ele precisou procurar Jesus. Chega uma hora que o dinheiro, sabe, ele não resolve. O cargo também não resolve. Os contatos também não resolve. E é nessa hora, é preciso ter humildade para reconhecer: até aqui eu consigo,
Daqui para frente eu preciso de Jesus. Ei, respire fundo. Você não está sozinho. Todo mundo se lembra da fé do centurião. É realidade. Jesus se admira da fé daquele homem. Mas antes de Jesus elogiar a fé dele, a história já havia mostrado o coração deste homem. Ele era grande, mas conseguia enxergar quem estava por baixo. Tinha gente às suas ordens, mas não tratava a gente como coisa. Ele não olhou para aquele servo doente e pensou, vou arrumar outro, esse não presta mais. Não, ele se importou. Eu quero deixar uma pergunta para você, aquela pergunta que eu fiz no início. Como você tem tratado as pessoas? Quem já não consegue mais fazer por você o que fazia antes? Como que você tem tratado essas pessoas? Seus pais estão envelhecendo? Cuide. Alguém da sua casa está atravessando uma fase difícil? Cuide. Tem alguém perto de você que sempre foi forte, mas agora está fraco? Cuide. Porque o valor de uma pessoa não diminui quando a força dela diminui, não diminui quando a força dela diminui. E talvez a maior lição desse centurião não seja somente naquilo que ele disse para Jesus. Talvez esteja também na razão pela qual ele foi até Jesus. Ele foi buscar ajuda por alguém que naquele momento não podia fazer absolutamente nada. E isso é forte, porque a autoridade, ela não aparece somente quando você dá ordem, não. O caráter aparece da maneira como você trata quem depende de você. Então, se Deus colocou pessoas debaixo dos seus cuidados, não use a sua posição apenas para ser servido. Use também para servir. Use a sua força para proteger quem está fraco. Use sua voz para pedir por quem não consegue pedir. Use a sua posição para levantar quem está caído. Porque naquele dia, o homem que tinha 100 homens debaixo da sua autoridade parou tudo por causa de um servo deitado numa cama. E Jesus viu. Que Deus nos livre de gente, da gente ficar tão importante, sabe? No ponto de não perceber quem está sofrendo perto da gente. Deus abençoe a sua vida. Ô glórias!